Fala jovem, tudo bem? Aqui de novo com vocês é o professor Alex Siqueira para mais uma aula, no caso a terceira aula dessa nossa primeira semana de estudos, beleza? Você que viu a nossa última aula aí, galera, eu resolvi algumas questões de uma listinha que eu montei pensando aí na avaliação diagnóstica para te dar um norte, para te dar um referencial e para você ter um bom aproveitamento nessa prova, nessa avaliação. Beleza, pessoal? Na nossa última aula nós falamos mais sobre a parte de movimentos em geral. Agora nós vamos entrar na parte de leis de Newton, energia, trabalho e tal. Beleza? Vamos lá então? Foi! Bom, a nossa primeira questão dessa nossa segunda aula de hoje, né, digamos assim, estou gravando essas duas aulas em sequência, relacione as três leis de Newton com os respectivos enunciados. Então, onde tiver a primeira lei, eu vou marcar o número 1, 2, a segunda, 2, a terceira, 3. Beleza? Então vamos lá, ó. Aqui no primeiro, então, nessezinho aqui, ó. Vamos ver o que ele está falando aí. Determina que a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração do corpo. Produto é multiplicação. O que é massa vezes a aceleração? Ele falou que é força. Qual é a lei de Newton que fala que força é a resultante da massa pela aceleração desse corpo? Bom, essa aí é a segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, né? Então aqui é o 2. Vamos no próximo aí, ó. Enuncia que toda a ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Action-reaction. Para toda ação existe uma reação. Tem a terceira lei de Newton, a lei mais famosa de Newton, né? Talvez se você pergunta para alguém que não estuda há muito tempo, né, ou já ouviu falar de alguma coisa dessa aí, me fala uma lei de Newton aí, velho. Ação e reação. Todo mundo lembra dessa. Legal? Então eu acho que a última ali é a primeira lei de Newton. Vamos ler para confirmar. Indica que um corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante passe a atuar sobre ele. Se eu estou parado, eu preciso de receber uma força para eu entrar em movimento. Se eu estou em movimento, a mesma coisa para eu parar. Essa aí representa o princípio fundamental da inércia. Beleza? Então essa aí é a nossa primeira questão. Eu já chego resolvendo aqui uma questão bem conceitual sobre as leis de Newton. Vamos para a próxima questão? Vasco da Gama. O cabo de guerra é uma atividade esportiva na qual duas equipes, A e B, puxam uma corda pelas extremidades opostas conforme representa a figura abaixo. Então temos três jovens puxando a corda para a esquerda, que é o grupo A, e 4 jovens para a esquerda e 4 jovens para a direita, que é o grupo B. Considere que a corda é puxada pela equipe A com uma força horizontal de módulo 780 newtons. Então, no caso, ó, a força aplicada pela galera de A, FA, vale 780 newtons. E a força exercida pela galera de B ali, ó, uma força horizontal de módulo 720. FB, First Blood, 720 newtons. Em dado instante, a corda arrebenta. Deve ser engraçado, né? Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem em que aparecem. A força resultante sobre a corda no instante imediatamente anterior ao rompimento da corda, no caso, tem módulo de 60 newtons. Ó, 780 para um lado, 720 para o outro lado.
780 menos 720 realmente é igual a 60, tá? E como é que é? E aponta para a... Galera, vai apontar para o lado do grupo que tem mais força, né? No caso é pro lado esquerdo. Então aqui para a esquerda. Beleza? Para a esquerda mesmo. Tudo bem? Os módulos das acelerações das equipes A e B no instante imediatamente posterior ao rompimento da corda são, respectivamente, iguais a quanto? Supondo que cada equipe tem massa de 300 kg. Deixa eu te explicar uma coisinha aqui, ó. Eu sei que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Só que nessa questão aí, ó, para completar a última lacuna, ele me pede, pessoal, ele vai me pedir aí na questão, nem força e nem massa, e sim aceleração. Então a aceleração é o quê? A aceleração é força resultante dividido por massa. Tá legal? Então eu vou pegar a força da equipe e dividir pela massa da equipe, né? 300 kg. Tá legal? Vamos lá então, pessoal. Primeiramente, vou pegar o grupo A, que ele tem uma força, né? No caso, eles estão puxando. No momento, no instante, logo depois que a corda ela se rompe, no instante, sabe? Naquele instantezinho mesmo ali, as pessoas ainda estão exercendo essa força de 780. Então, eu vou falar aqui para vocês o seguinte, ó. Grupo A, né? A equipe A. Então a aceleração da equipe A, a aceleração AA, é igual à força resultante da equipe A dividido pela massa. Eu não vou colocar MA porque ele falou na questão aí que os dois grupos têm a mesma massa, né? Então AA é igual a 780 newtons dividido por 300 quilogramas. Professor, eu tô com dúvida agora na unidade. Como é que Newton dividido por quilograma vai dar metro por segundo ao quadrado? Olha só, vamos lembrar aqui de uma coisa. Newton, jovem. Newton é uma unidade oriunda da multiplicação de massa por aceleração. Ou seja, o Newton é a mesma coisa que quilograma multiplicado por metro por segundo ao quadrado. Então, quando você divide esse quilograma por esse quilograma, o que sobra é o metro por segundo ao quadrado, ou seja, a unidade de aceleração. Beleza? Então aqui nós temos que 780 dividido por 300 é igual a 2,6 metros por segundo ao quadrado. Esse aí é o caso do A. Deixa eu ver se aqui eu vou me atrapalhar aí, ó. Agora vamos aqui na equipe B. Vou fazer aqui assim, ó. A equipe B. Beleza? A equipe B é a mesma coisa, ó. A aceleração da equipe B é igual à força resultante da equipe B dividido pela massa, né, que é igual para as duas equipes. A aceleração da equipe B é igual a força resultante, 720 newtons. Já sabem que newton é isso aqui, né, jovem? Dividido por 300 kilograms. 720 dividido por 300 equivale a 2,4 metros por segundo ao quadrado. Tá legal? Então, aqui está, aqui ó, pera aí, aqui está a nossa resposta, né? A resposta então vai ser 2,6 e 2,4. Resposta, letra esquerda, 2,6, 2,4. Letra B. Confere aí, ó. Vai para a esquerda,
A aceleração do grupo A, 2,6, e a aceleração do grupo B, 2,4, né, pessoal? O pessoal aí, ó, pode confundir com a C, né? Alguém mais, de repente, aí mais menos atento, no caso, aí a pessoa não tão atenta, né? Pode confundir, então. Mas tá tudo aí, tá respondido, resposta letra B. Vamos para a próxima questão, pessoal? Vamos lá. Próxima questão. Essa aqui é a 2, né? É, a 2. Vamos lá, pessoal. Muito bem. A situação é a seguinte. Vamos entrar aqui agora na área do trabalho e da energia. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora, tá bom? Bom, um bloco de massa igual a 7 kg é levantado a uma altura de 10 metros, né? Então, peraí, ó. Esse bloco tem uma massa de 7 kg. Ele é erguido, né? Ele é levantado a uma altura H igual a 10 metros. Calcule o trabalho realizado pela força-peso, sabendo que a gravidade local é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, qual que é o trabalho da força-peso? Trabalho da força-peso. Qual que é o trabalho da força-peso? Vamos lembrar aqui, pessoal. Veja bem. Eu não vou pegar aqui um bloco, né? Eu vou pegar aqui o meu copo do Vasco da Gama. Tá aqui, ó. Esse meu copo aqui, galera, ele tem uma massa, né? Deixa eu me aumentar aqui. Pera aí. Aí, aumentei. Esse meu copo aqui tem uma massa, né? Além de ser um copo muito bonito. Comprei lá em São Januário, estádio do Vasco da Gama. Saudoso, saudade de lá. Aqui, ó. Então aqui no caso, pessoal, esse copo tem uma massa e eu consigo levantá-lo até uma certa altura. Só que ele não vai para lá sozinho. Inclusive, se eu soltar, vai fazer uma bagunça aqui, né? Ele não sobe sozinho, pessoal. Se eu levantar, se eu gastar a minha energia, ele sobe. Só que o peso desse copo quer vir para baixo. Então, tipo assim, o peso vai para baixo. Então ele vai subir, ele vai lá para cima. Então, nesse caso aqui, galera, reparem só aqui, ó. Eu vou fazer um desenho para vocês aqui, que eu tenho, por exemplo, aqui o chão. Tem um chão aí. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. O corpo, ele veio erguido, por exemplo, do chão. Aí ele vai seguir até uma altura de 7 metros, né? Ele vai seguir aí até uma altura de 7 metros. Beleza. Pessoal, o peso desse corpo está contribuindo. O peso desse corpo está contribuindo, pessoal, para ele subir ou está atrapalhando? Está atrapalhando, né, pô? No caso, não ajuda muito, não. Beleza? E o negócio aqui é o seguinte. Olha só. Em todo caso aqui, então, o peso desse corpo aponta para baixo. O peso aqui desse corpo aponta para baixo, enquanto o deslocamento acontece para cima. Então, entre o vetor deslocamento e o vetor força-peso, existe um ângulo aqui de 180 graus. O corpo sobe, só que o peso aponta para baixo. Beleza? Então, nesse caso aqui, gente, olha só. O que é trabalho? Nós sabemos que trabalho ele é igual a força vezes o deslocamento. Tá legal, pessoal? E aí, rapaziada, você deve lembrar também aí, ó,
que juntamente com força e deslocamento entra um cosseno. Esse cosseno aí, ó, é o cosseno do ângulo formado entre para onde o corpo vai e para onde aplica-se a força, né? Então, nesse caso aqui, acontece como, galera? Trabalho é igual a força que vale... No caso, essa força aí, pessoal, é a força-peso, né? É o trabalho da própria força-peso, ó. Trabalho da força-peso. Bom, deixa eu repetir aqui, então. Força-peso vezes o deslocamento vezes o cosseno de 180, né? Vamos lá. Peso é o quê? Peso é massa vezes gravidade, lembra? Peso e massa são coisas diferentes, né? Peso é massa vezes gravidade. Tá legal? Então assim, massa vezes gravidade. Massa vezes gravidade, isso aqui resulta em 70 newtons, né? Isso aqui é o peso do corpo. Multiplicado, ele será erguido por 10 metros. 10 metros. Beleza? E aí, o cosseno de 180, não sei se você lembra disso, pessoal, mas vale menos 1, tá? Cosseno de 180 vale menos 1 aí. Então, aqui nós temos o quê? Professor, qual que é a unidade mesmo de trabalho? Você lembra, não? A unidade de trabalho, jovem, é o joule. Joule. Então, repara só aqui pra gente brincar com unidade, ó. Vou fazer aqui, ó, com vocês. Esquece o cosseno um pouquinho. A unidade aqui é o joule, né? Força é newton. E deslocamento é metro. Então eu posso falar para vocês que joule é igual a newton vezes metro. Tá legal? Então nesse caso, ó, newton vezes metro equivale a joule. Então a minha resposta são menos 700 joules. Basicamente isso aí. Tá legal? É uma questão discursiva também. E vamos para a próxima questão, que é a questão número 4. Vamos lá? Very well. Vamos lá. Um objeto de massa 5 kg é deixado cair de uma determinada altura. Ele chega ao solo com energia cinética igual a 2000 joules. Determine a altura que o objeto foi abandonado. Despreze o atrito com o ar e também considere que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então o negócio é o seguinte, pessoal, olha só. Aqui, primeiramente vamos anotar os dados, beleza? Então a massa do objeto vale 5 kg. E ele é abandonado de uma determinada altura, né? Ele chega ao solo com energia cinética. Energia cinética igual a 2000 joules. E sabendo que a gravidade vale 10 metros, 100 não, né? 10 metros por segundo ao quadrado, qual vai ser então aqui a altura na qual esse objeto foi abandonado? Pessoal, é muito importante nessa fase da vida que vocês estão tentar fazer assim certos exercícios mentais para algumas coisas da vida, né? Por exemplo, galera, conversão de energia. Conversão de energia. Exemplo: um ventilador transforma energia elétrica em movimento, em energia cinética. Uma misteira transforma energia elétrica em térmica. Uma televisão transforma energia elétrica em som e imagem. E nesse caso, qual que é a transformação de energia? Para e pensa comigo, pessoal. Eu tenho aqui o solo. E o objeto
Ele está aqui em cima, ó, por exemplo. E esse objeto ele será abandonado e vai cair aqui no chão, beleza? Aqui existe uma altura que I don't know quanto que é, não sei quanto que é a altura desse negócio aí. E aí, meus jovens, nesse caso, qual que é a transformação da energia? Ele tem qual energia? Qual é a energia associada a esse corpo, pessoal? Pensando aqui, por exemplo, que ele está a uma certa altura do chão, num local onde existe gravidade. Então ele tem energia potencial, né? Energia, vou colocar aqui, ó, EPG, energia potencial gravitacional. E conforme ele vai caindo, ele transforma a energia potencial gravitacional em energia o quê? Em energia cinética. Beleza? Então nesse caso aqui, ó, a energia energia potencial gravitacional é convertida para energia cinética. Tá legal, pessoal? Então aqui nesse caso nós temos o quê? Nós temos que... O que é energia potencial gravitacional? Você por acaso lembra da expressão matemática? Energia potencial gravitacional é mgh. Beleza? mgh. Qual que é a fórmula de energia cinética? Não precisa, porque ele já me deu aqui o valor da energia cinética. Tudo bem? Então aqui vale 2000, né? 2000 joules. Tá legal? Então aqui nós temos o seguinte, ó, a altura será igual a 2000 joules dividido por mg, né? Então H é igual a 2000 joules. A resposta tem que ser dada em metros, tá, pessoal? Lembre-se disso. Massa vale 5 kg. E a gravidade são 10 metros por segundo ao quadrado. Oh, meu Deus. 10 metros por segundo ao quadrado, beleza. Bom, vamos falar de unidade, né, pessoal? O que é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado? Isso aqui resulta em quê, pessoal? Isso aqui resulta em Newton, né? E o que é joule? Joule é Newton vezes metro. Então, se eu corto esse Newton com esse Newton, sobra esse metro. Corta esse zero com esse zero aqui, 200 dividido por 5 é 40. 40. Isso aí. Então a altura vale H igual a 40 metros. Beleza? Respondido então mais uma questão para vocês aí, pessoal. Essa foi a questão número 4. Vamos para a questão número 5. Vamos embora. Questão número 5, meu brother. Vamos lá, ó. Quando uma pessoa de 70 kg sobe 2 metros numa escada, ele realiza um trabalho cuja ordem de grandeza é... Bom, vamos lá. Deixa eu resumir aqui para vocês, né? O que é ordem de grandeza? Pessoal, ordem de grandeza, nós temos que conversar a respeito de notação científica, né? Vamos fazer aqui um pequeno resumo para vocês, beleza? Vamos imaginar, pessoal, que exista um valor que ele é escrito da seguinte maneira: A vezes 10 elevado a B. 2,5 vezes 10 a sexta. A vezes 10 elevado a B. Na notação científica, pessoal, o valor de A tem que ser um valor entre 1 e 10. Então, A tem que ser maior do que 1, podendo ser igual a 1,
mas menor do que 10, não podendo ser igual a 10. Tá legal? Isso para escrever a notação científica. Tá legal, pessoal? No caso, assim, eu não vou entrar em detalhes aqui não, existem algumas regrinhas, tá, pessoal? Mas eu não vou falar aqui agora não, mas... Até porque também não vou falar, porque na questão não vai ter esse problema. Então, só para fazer direto mesmo aí. Nesse contexto, nós podemos, assim, forçar um pouco a barra. Eu sei que é forçar a barra, tá, pessoal? Me desculpe por isso. Mas 10 elevado a B, no caso aí, que seria a ordem de grandeza. Digamos assim. Beleza? Então, nesse caso aqui, galera, eu tenho que achar o valor do trabalho. Colocar em notação científica e ver o que dá. Vamos lá? O que é trabalho, pessoal? Trabalho é força multiplicada por deslocamento. Professor, e o negócio do cosseno? É porque, tipo assim, a força que a pessoa aplica para subir está junto com o deslocamento dele. Então, o ângulo é 0. Cosseno de 0 vale 1, tá, pessoal? Então, aqui nesse caso, nós temos o seguinte, ó. O trabalho, ele vale a força, né? Qual que é a força que a pessoa precisa fazer para erguer a si mesma? Uma força igual ou maior do que o próprio peso, né? Então aqui no caso seria o peso da pessoa multiplicado pela altura que ele vai subir, que é o deslocamento dele mesmo. Beleza? Então o trabalho é igual a peso, né? Peso é massa vezes gravidade, né? 700 newtons. Multiplicado pela altura, que são 2 metros, né? 2 metros. Então, 700 vezes 2 é 1400. Newton vezes metro é joule. Tá. Agora, como é que eu passo esse número aí, pessoal? 1400. Como é que eu passo esse número para notação científica? Né? A pergunta é essa aí agora, né? Bom, primeira situação é a seguinte, galera. 1400 é um número que é escrito assim, ó, 1400,0. Para que eu passe esse número para a notação científica, eu tenho que puxar essa vírgula para os dois primeiros números, para colocar essa vírgula entre os dois primeiros números, né? Então fica assim, ó, uma casa decimal, duas casas decimais, três casas decimais. Então eu posso falar para vocês que 1400 é a mesma coisa que 1,4 vezes 10 a terceira joules. 10 a terceira não é 1000? 1,4 vezes 1000 não é 1400? É basicamente isso aí, ó. Então, pessoal, vamos ver se esse número aqui, escrito em notação científica, satisfaz as características de uma notação científica. Ó, tipo assim, ó, A vezes 10 elevado a B, né? Esse A está contido no intervalo entre 1 e 10? Sim. Então esse valor aqui, esse valor não, né? Esse valor, juntamente com a sua unidade, representa a ordem de grandeza. Tá legal? Então aqui a resposta é 10 a terceira, letra C. Beleza? Pessoal, um exemplo aqui para vocês, tá? Se, por exemplo, existe aqui na cidade de Vila Velha, existem aí 2 milhões de passarinhos de uma espécie. 2 milhões, né? 2 vezes 10 a sexta passarinhos, né? Periquitinhos, não sei o que. Então, qual que é a ordem de grandeza aí? A ordem de grandeza é 10 a sexta, passarinhos. Então, digamos que geralmente, algumas situações não são, tá, pessoal? Mas pelo menos agora não vale a pena falar sobre isso, não. Tá legal? Bom, vamos para a próxima questão, galera. Essa questão 6 é uma questão ótima. Uma questão ótima. Dá pra gente discutir bastante sobre ela, né? 3 corpos idênticos de massa m deslocam-se entre 2 níveis, como mostra a figura. A, caindo livremente. B,
deslizando ao longo de um tobogã, e C, descendo uma rampa, sendo em todos os movimentos desprezíveis de forças dissipativas. Ou seja, forças que tiram a energia do movimento. Tá legal? Com relação ao trabalho, aqui a questão chamou o trabalho de W, que não é errado, tá, pessoal? Em livros em inglês, livros de ensino superior, né, trabalho é sempre dado em W, refere-se ao work, né? Trabalho realizado pela força peso dos corpos, pode-se afirmar que... Pessoal, qual que é a expressão matemática de trabalho? Qual que é, pessoal? Trabalho, molecada, a grosso modo, é força vezes deslocamento. Beleza? Deslocamento. Você sabia, pessoal, que deslocamento e distância percorrida são coisas diferentes, perdão? Distância percorrida e deslocamento são coisas diferentes. Beleza? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu moro em Vila Velha e eu trabalho nas 4 unidades do AP, certo? Hoje mais cedo eu fui dar aula na nova unidade de Jardim Camburi, que inclusive está muito linda, muito bonita mesmo a unidade de Camburi, né? E assim, pessoal, para eu sair da minha casa e ir para Camburi, eu tô pensando aqui em quatro possibilidades. 4. Eu vou dar melhor para pior, beleza? Bom, eu consigo ir para Jardim Camburi pegando a terceira ponte, que é o que eu geralmente faço. Eu consigo ir para Jardim Camburi pegando a segunda ponte. Eu consigo pegar as 5 pontes, né? Que é aquela que passa por trás ali da rodoviária de Vitória. E eu consigo, pessoal, sair aqui da minha casa, pegar aqui a avenida, a rodovia leste-oeste, cair lá em Campo Grande. Eu posso pegar a rodovia do contorno, que vai contornar ali Cariacica, que vai chegar até Serra. Eu posso cair em Carapina na Serra, descer a reta do aeroporto e chegar até Camburi, por exemplo, ali, né? Então assim, galera, eu fui do melhor pro pior, beleza? No caso, galera, se eu passo pela terceira ponte, eu pego o menor caminho, menor distância. Se eu pego lá a rodovia do contorno, vou pra Serra, faço aquela volta toda, eu pego o maior caminho, sem dúvidas. Só que apesar de que eu te apresentei 4 caminhos distintos, o deslocamento é o mesmo. Por que o deslocamento é o mesmo? Porque eu não vou sair da minha casa e vou até Camburi? Saí da minha casa, cheguei até Camburi. Se eu passar pela terceira ponte, se eu passar pelas 5 pontes, se eu for nadando na Baía de Vitória, lá, sei lá, eu vou chegar no mesmo lugar, não vou? Então o deslocamento, galera, é um vetor que você traça ele desde o ponto de partida até o ponto final. Isso que é deslocamento. Agora vamos pensar nesse contexto aqui da questão. Esses corpos aí, eles partem de uma mesma altura. Ah, professor, a bolinha C está mais alta que as outras. Tipo assim, vamos imaginar que elas estão na mesma altura mesmo ali. Legal? Beleza, a A vai percorrer um caminho menor, né? Talvez B percorra um caminho maior, não sei, C ou B e tal. Mas de qualquer maneira eles vão sair do mesmo nível e vão chegar até o chão. Beleza, pessoal? Até o chão. Então nesse caso nós vamos falar, considerando que eles estão partindo da mesma altura ali, ó. Peraí, deslocam-se entre 2 níveis, né? 2 níveis. Ah, se são 2 níveis, então eu vou ter que considerar que o C está um pouquinho mais acima, né? O corpo está um pouco mais acima, então o deslocamento dele vai ser um pouco maior. Só por causa disso mesmo, né? Ó, quase que nada aqui, ó. A e B estão no mesmo nível e C está um pouco acima. Então, o deslocamento de C vai ser maior do que de A
que vai ser igual ao de B. Tá legal? Então o trabalho vai ser a mesma coisa. O trabalho de C é maior do que o de A. Trabalho de A que é igual ao de B. Tá legal? C maior que B que é igual a A. C maior que B que é igual a A. É isso aqui, a letra B mesmo. C maior que B que é igual a A. Tá legal, pessoal? E pessoal, para finalizar nossa aula de hoje aqui, eu quero fazer com vocês essa questão aqui de trás, ó. Essa aqui da taxinha. Uma breve noção de pressão, tá legal? José aperta uma taxinha entre os dedos, como mostra a figura, como você está vendo aí, ó. A cabeça da taxinha está apoiada pelo polegar, a tampa lá, né? A área de segurança. E a ponta da taxinha no indicador. Sejam Fi, o módulo da força, e Pi, a pressão que a taxinha faz sobre o dedo indicador de José. Sobre o polegar, essas grandezas são, respectivamente, Fp e Pp. Considerando-se essas informações, é correto afirmar o quê? Então vamos lá, ó. Ele pega aqui a taxinha, ele vai apertar aqui assim, né? No polegar fica a ponta e no indicador fica a ponta e no polegar fica a outra extremidade. Ele chama de cabeça. Primeiramente, pessoal, se você aperta uma taxinha, se você aperta um prego, a força que é exercida num dedo é igual à força que é exercida no outro dedo. Então nós podemos falar aqui que a força I é igual à força P. Tá legal? Ah, professor, mas por que eu vou sentir mais dor no indicador? Porque é o seguinte, o que é pressão? Pressão é força sobre área, né? Você concorda que na parte mais fininha lá da taxinha, a área não é menor? Se a área é menor, então a pressão é maior. Então é por isso, pessoal, que, olha só, nesse caso, a pressão no indicador é maior do que a pressão no polegar. São grandezas inversamente proporcionais. Então Fi é igual a Fp e Pi é maior do que Pp. Letra D. Fi igual a Fp, Pi, Pp. Isso aí. Tá aí, pessoal. Beleza, molecada? Então, rapaziada, por hoje nós ficamos assim. Tá legal? Já estou disponibilizando agora para essa sexta-feira, pessoal. A partir da sexta-feira, né? Essas duas aulas que eu resolvo aqui algumas questões selecionadas de uma lista que eu criei, pensando então aí na nossa avaliação diagnóstica. Beleza, pessoal? A situação é essa aí, pessoal. Professor Alex fica por aqui. Bom final de semana. Nos vemos na próxima semana. Boa avaliação discursiva. Valeu!